senhoras, senhores, todos, todas. Queria agradecer a presença mais uma vez de vocês aqui nessa terceira aula aqui do curso de Defensores e Defensores Populares. Uma sexta-feira, né? Tinha até algum receio, nossa, sexta-feira o pessoal vai sair, não vai, mas muito feliz de ver até pessoas que estão acompanhando desde o início, começaram já a partir do segundo ponto, estão comigo pela primeira vez. E hoje é um dia muito especial aqui para o curso também. A gente recebe um palestrante vindo de longe, vindo lá da distante cidade de Biúna, o Eduardo Lima Galdroz, é um amigo muito querido, juiz de direito lá na cidade de Cotia. Com ele eu mantenho um blog, quem já fazer o jabá do nosso blog aqui, pessoal do direitoshumanos.com, que nós mantemos muita resistência naquele blog, muita luta contra a ascensão dos movimentos mais totalitários. Tem no Face também, quem quiser nos acompanhar, pedido aqui do Eduardo. E o Eduardo veio falar com a gente um pouco aí sobre a questão da democracia, o papel judiciário, algumas questões relacionadas à própria defesa dos cidadãos contra o abuso estatal. E o Eduardo, além de juiz de direito, é membro da Associação dos Juízes para a Democracia, já foi da diretoria também, né, da JB. E, bom, vou passar a palavra para ele tem com certeza muito mais a contribuir. Obrigado pela presença uma vez, e no final a gente abre naquele procedimento para as perguntas. Obrigado, Eduardo, a palavra é sua. Obrigado. Imagine isso. Início de uma madrugada quente em Paris. Dois bons policiais, fazem um patrulhamento num determinado bairro da região. As ordens que eles receberam é clara. Os índices de criminalidade na cidade estão muito acima do tolerável. O inimigo a ser combatido é o tráfico, em torno do qual giram todos os outros crimes, todos os outros bandidos. Não por acaso eles estão naquele bairro em específico. Não por acaso eles estão naquela rua em específico. Aquele bairro é conhecido por ser um ponto de tráfico em que as facções se revezam no comércio ilícito. Naquela rua em específico, é sabido nos meios policiais, existe uma biqueira, um ponto de venda de drogas onde dia e noite existe uma movimentação de usuários e traficantes. A rua agora está deserta, a não ser por uma pessoa que caminha pela calçada. Os policiais se aproximam e percebem que ele está muito perto dessa biqueira. Apesar do calor, ele traz um chinelo, uma bermuda e uma jaqueta fechada com um capuz que cobre quase inteiramente o seu rosto. Os policiais se aproximam dele e ele se assusta ao ver a viatura. Chegando um pouco mais perto, os policiais percebem que conhecem esse indivíduo. É um indivíduo que já tem passagem pela polícia, é conhecido nos meios policiais, já foi condenado por tráfico. Os policiais raciocinam: bom, a gente está aqui de madrugada, perto do ponto de venda de drogas, que todo mundo sabe que é. Essa pessoa está sozinha, com essa jaqueta em pleno calor, se assusta ao ver a viatura e ainda é uma pessoa conhecida dos meios policiais. Não tem dúvida. Descem da viatura e pedem para que o indivíduo fique parado. Ele obedece. Os policiais então pedem que o indivíduo coloque as mãos na parede para que eles possam revistá-lo. E nesse ponto o indivíduo fala que não vai colocar. Ele questiona os policiais: por que os senhores estão querendo me revistar sendo que eu não fiz nada de errado? Os policiais explicam a situação com muita educação, explicam que é uma abordagem preventiva e que não tem nada contra ele, estão só fazendo o seu trabalho. Ele continua questionando os policiais e continua se recusando a se submeter à revista. Os policiais explicam novamente, só que dessa vez eles se utilizam de força moderada, o mínimo de força necessária para que ele fique na posição desejada e possa se submeter à revista. Nada é encontrado de ilícito com ele. É encontrado uma carteira, dinheiro, alguns documentos, um aparelho de telefone celular. Os policiais, no entanto, ficam desconfiados. Aquele indivíduo tem passagem pela polícia. Eles sabem que aquele indivíduo, pelo menos um dia, já mexeu com o tráfico. O que eles deliberam fazer? Deliberam levar o indivíduo para a delegacia para averiguação. O que é a averiguação? Verificar se o indivíduo tem algum mandado de prisão expedido contra ele. Procedimento padrão. Eles levam o indivíduo sem algemar, sem esplachar, sem nada. Colocam na viatura, levam até a delegacia.
Na delegacia, o delegado puxa a capivara dele, né, a folha de antecedentes dele, e verifica que não tem nada contra ele. Só que o delegado, ouvindo a história dos policiais, decide enquadrar esse indivíduo pelo crime de desobediência. O que é o crime de desobediência? Artigo 330 do Código Penal. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Vocês vão se lembrar, ele por 2 vezes se recusou a se submeter à revista. A revista só foi realizada porque os policiais tiveram que usar de força moderada para vencer aquela resistência. Então, ele é enquadrado, é elaborado um termo circunstanciado, que é um inquérito policial de crimes menos graves como esse, e só é liberado com o compromisso de comparecer a todos os atos do processo a que ele vai responder exatamente por esse crime de desobediência. E aí a minha pergunta: estão certos, alternativa A, estão certos os policiais, está certo o delegado? Alternativa B, estão errados os policiais, está errado o delegado? E a alternativa C, eu não sou policial, não sou traficante, o que esse moleque vem falar aqui de traficante e policial? Qual delas? O que vocês acham? Alternativa C, todo mundo? O que quer dizer? A B? Por que você acha isso? E a abordagem em si? A abordagem é complicado de falar que os policiais são levados a forçar a revista. Porque, de repente, poderia ter alguma coisa escondida. E a própria recusa, o cidadão que não deve nada, tudo bem. Quando ele é caracterizado como um traficante, porque tem as caracterizações, né? O policial já coloca mais simples. Mas quando ele é caracterizado e ele fala, não quero, o policial já faz explicar isso é lógico. A mesma coisa que ele Isso é importante. A primeira recusa do policial, a primeira recusa do indivíduo reforçou a suspeita dos policiais. O ponto dela: cidadão que não deve, não tem. Se ele não tem nada com ele submete a revista policial, vai ser liberado. Alguém discorda? Ninguém? O senhor gostaria de falar? A mesma coisa que foi falado, que não deve, não tem. Ele está na porta policial e submeter a abordagem. Então, eu acho que esse que foi falado, ele deveria ter submetido a abordagem. Isso. Se não deve, deveria fazer o papel dele. Se não cumprir a abordagem do polícia judiciária, apresentei para o trânsito, então, o deputado continua aqui. Os policiais podem. O policial perguntou para ele o que ele fazia, o que ele estava fazendo igual, qual a profissão dele. Só isso. Os policiais podem abordar qualquer pessoa em qualquer situação. O policial pode entrar aqui, por exemplo, e pedir para que, sei lá, qualquer um da plateia seja submetido à revista. Não, tem que ser O que ele precisa? do mandato judicial. O policial, assim como uma dica, é um argumento em contrário. O policial, assim como qualquer outro agente público, como um juiz, como um promotor, ele deve contas a alguma coisa. O que é esse alguma coisa que ele deve contas? A lei, a Constituição. Senhores e senhoras, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Eduardo Lavrosa, o Bruno já me apresentou aí. Eu sou juiz de direito em Cotia, faço parte da Associação de Juízes para a Democracia e principalmente sou amigo dessa fera aqui, com quem eu mantenho um blog junto. É uma alegria estar aqui com o Bruno. O Bruno, para mim, é um irmãozão. Eu sou filho único, tenho um irmãozão aqui que a vida me deu. O Bruno é uma pessoa cujo conhecimento jurídico só não consegue ser maior do que o seu elevado senso de humanidade. E isso que é importante. Para quem que vai servir o teu conhecimento? Está todo mundo aqui fazendo um curso de defensor popular, um curso maravilhoso. Como a gente vai usar esse conhecimento? E o Bruno está aqui nessa trincheira já há muito tempo, é um dos melhores defensores que eu conheço, defendendo sempre o necessitado, o vulnerável. Para mim, isso aí é um dos trabalhos mais nobres. A defensoria, para mim, é a carreira que mais se afina com os ideais da Constituição Federal. Eu queria elogiar o Bruno e a defensoria pela iniciativa desse curso, que o Bruno deve ter falado com vocês na primeira aula sobre a importância da educação em direitos, né? O povo tem que se apropriar do direito. O direito é um ramo
que é elitista por natureza, o juridiquês, os brocardos latinos, os pronomes de tratamento anacrônicos, tem que chamar de doutor, tem que chamar de excelência. Uma outra pessoa, um ser humano igual você na sua frente, tem que chamar um outro ser humano de excelência. Parece que tudo é feito para distanciar o direito do povo. E a ideia de um curso popular é fazer exatamente o oposto, fazer com que o povo se aproprie do direito, porque o direito não pode ser um instrumento de manutenção do status quo, não pode ser, aí eu falando latim, acabei de criticar, não pode ser um instrumento de manutenção das coisas como elas estão. O direito tem que ser um instrumento de emancipação popular, de empoderamento, principalmente das camadas mais vulnerabilizadas, que são aquelas camadas para quem muitas vezes o direito acaba não chegando, né? Então, é a utilização do direito com as suas óbvias limitações como um fator de emancipação. E a gente tem um ordenamento jurídico cuja densidade democrática é extremamente alta. A nossa Constituição Federal, a gente estava conversando aqui com o Bruno agora, é uma das mais democráticas do mundo. A Constituição prescreve um Estado social, um Estado democrático, um Estado de inclusão que você não encontra paralelo. A nossa Constituição, por exemplo, no seu artigo 1º, para mim é o mais importante, o artigo 1º, parágrafo único, já estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos sim, mas também diretamente. Só aí a gente já se afasta daquela ideia de que existe poder estatal, é autoridade. Não existe poder estatal, não existe autoridade estatal. Existe poder popular delegado episodicamente ao Estado, seja ele na forma de juiz, seja ele na forma de Ministério Público, de Defensoria, seja ele na forma de polícia. O artigo 3º da Constituição Federal estabelece que são objetivos da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, erradicar preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É para isso que o direito serve, é para isso que o direito deve servir, é por isso que o povo tem que se apropriar do direito e fazer esse direito chegar não só no Leblon, mas também chegar ao morro, também chegar às periferias. E o problema disso tudo está na enorme distância que ainda existe entre esse discurso democrático preconizado pela Constituição Federal e uma prática que ainda hoje é autoritária. Os direitos humanos, com certeza, vão chegar no Leblon. Dificilmente, muitas vezes, eles não chegam na periferia, não chegam no morro. Não sei se vocês lembram, recentemente no Rio de Janeiro, eu acho que foi uma ordem do governador, que era de parar todos os ônibus que estivessem saindo, acho que, eu não lembro qual era o bairro. Do trajeto para a Zona Sul. Então, era um ônibus, a linha do ônibus era qual era? Era saindo da periferia e chegando nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. E o pessoal, a molecada de periferia, pegava esse ônibus para pegar a praia, né? E qual que foi a ordem? Parar todos os ônibus, revistar todos os ocupantes desse ônibus, e quem não tivesse dinheiro, existia um argumento assim, você não tem dinheiro, você vai fazer o que lá? Com certeza vai delinquir. Quem não tivesse dinheiro era mandado de volta para a periferia, né? Imagine se isso fosse feito no aeroporto Santos Dumont. Imagine se isso fosse feito no aeroporto de Brasília, em Congonhas, em Cumbique. Imagine se isso fosse feito nos Jardins. O barulho que não ia dar. Por muito menos dá barulho. Lembram daquela agente de trânsito que teve a infelicidade de, numa blitz, parar uma pessoa que acontecia de ser um juiz? Ele reclamou de ser parado naquela blitz e ela disse, olha, eu vou empolgar o senhor porque, número 1, o senhor está errado, e número 2, juiz não é Deus. O que aconteceu? Ela foi condenada a indenizar o juiz por danos morais, né? Eu quero saber se algum desses meninos que foram parados no ônibus e que não puderam ir à praia, que tiveram cerceados sem nenhuma justificativa de direito de ir, ganharam danos morais também. Então,
fica muito claro que alguns direitos, ainda no nosso país, alguns direitos que estão bonitos lá na Constituição, só chegam em determinados pontos da cidade. E não é à toa. Todas as transformações importantes que aconteceram no Brasil, você pode pensar em proclamação da República, independência, abolição da escravatura, todas essas transformações foram transformações operadas de cima para baixo e nunca de baixo para cima. O que eu quero dizer com isso? Elas não foram resultado de uma insurgência popular, de uma emancipação do povo que vai lá e toma o poder, não. Todas elas foram orquestradas pelas elites detentoras do poder, que, antevendo a inevitabilidade dessas mudanças, conduziram-as de tal forma que, apesar das mudanças, as coisas continuassem exatamente as mesmas. A abolição da escravatura não resolveu a questão racial no Brasil, muito longe disso. Pense em outro exemplo, a transição da ditadura para a democracia. O primeiro presidente da República no Estado Democrático, o primeiro presidente da República depois da ditadura militar, era o líder do partido que dava sustentação ao regime militar. O primeiro parlamento democrático era composto em sua maioria por parlamentares que davam sustentação ao regime militar, ou seja, um belo dia a gente passou a viver o sonho da democracia. A gente passou a ter uma Constituição que previa um regime democrático, mas as estruturas de poder continuaram exatamente as mesmas. Por isso que, apesar da gente ter um discurso democrático muito bonito na Constituição, a esse discurso democrático se opõe muito radicalmente, de forma muito contundente, uma cultura ainda autoritária. E eu acho que a melhor forma da gente tentar acabar de vez, exorcizar de vez com essa cultura de autoritarismo é exatamente a educação em direitos. É o que a gente está fazendo aqui, é curso de defensor popular mesmo. Muitas vezes, numa relação de opressão, existe um opressor e existe um oprimido. É triste ver que muitas vezes essa pessoa que é oprimida, ela adota o discurso e os valores do opressor, de tal forma que ela não quer acabar com aquela situação de opressão, ela quer trocar de lugar, ela quer passar a ela também ser opressor para poder exercer o que ela acha que é um direito de oprimir o outro, né? E isso a gente tenta resolver, isso a gente começa a resolver através, repito, da educação em direitos, de aproximar o direito do povo, através dele, a busca de um protagonismo emancipatório do povo. É necessário que o povo conheça seus direitos para efetivamente lutar por eles. Vamos à obra, então. A minha contribuição vai ser algo muito pontual, mas que eu acho que consegue, de alguma forma, exteriorizar todos esses pontos aqui que eu estou passando, que é a chamada busca pessoal. A busca pessoal que é o mão na cabeça, é a revista pessoal que a polícia, normalmente a polícia militar, né, que é responsável pelo policiamento ostensivo, pelo patrulhamento preventivo, faz. O que é busca pessoal? A busca pessoal é o ato através do qual agentes do Estado, cerceando episodicamente, cerceando circunstancialmente a liberdade do cidadão, temporariamente a liberdade do cidadão, submetem ele a uma revista de seus pertences. Uma revista em suas vestes, de seus pertences pessoais, na busca de objetos relacionados ao delito, né? Eu acho que talvez muitos de vocês já tenham passado por uma revista pessoal, acho que você falou que já passou, né? E o que se pensa sobre busca pessoal? A sensação que a gente tem é exatamente essa, de que não, existe uma sensação de que a polícia pode abordar qualquer pessoa a qualquer tempo, basta que desconfie de alguém, basta que tenha uma percepção de que aquela pessoa possa portar algo de ilícito. Existe uma cultura arraigada na população de que o bem jurídico de segurança pública pode sim relativizar outros direitos fundamentais. Será que é bem assim? Em um Estado democrático de direito, como o que a gente vive, como o que a Constituição preconiza, a atuação dos agentes estatais, principalmente nos casos em que a atuação dos agentes estatais implique em restrição a direitos fundamentais,
deve sempre se dar de acordo, não de acordo com o juízo de valor particular do agente do Estado, deve se dar sempre de acordo com a lei e com a Constituição Federal. Eu gostaria aqui de ponderar que uma busca pessoal, mesmo quando ela é realizada de forma profissional, como no exemplo que eu dei, mesmo quando ela é realizada com todos os requisitos previstos em lei, ela já encerra um embate inevitável entre dois bens jurídicos. O bem jurídico, segurança pública, segurança da população, e o bem jurídico, privacidade, intimidade e autonomia privada do cidadão. Toda busca pessoal vai implicar um grau de constrangimento para o cidadão. Ele vai se submeter ele vai se colocar em uma posição de submissão, mãos na parede, pernas abertas, vai ter que suportar uma revista minuciosa nos seus pertences pessoais. Muitas vezes a revista é feita à vista de outras pessoas, muitas vezes a revista é feita no bairro que a pessoa mora, em outras circunstâncias. Então, mesmo quando feita corretamente, de forma profissional, vai gerar um grau de constrangimento. É uma situação intrinsecamente constrangedora. Daí vai que a gente deve tirar a nossa primeira regra. Sendo uma medida intrinsecamente constrangedora, que vai restringir necessariamente direitos fundamentais, essa medida tem que sempre ser a exceção e nunca a regra. Tem que ser sempre exceção, e essa exceção tem que estar prevista em lei. E onde que a lei prevê a busca pessoal? No artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Vou ler aqui, que é o artigo de lei, ele estabelece o seguinte: é possível proceder à busca pessoal quando houver fundada suspeita, isso é muito importante, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B a F, que são nada mais do que objetos relacionados a crime. Então, assim, o que é esse objeto relacionado a crime? Pode ser o corpo de delito em si. O que é corpo de delito? É algo que você carrega, que só o fato de você carregar já é crime. Drogas, armas sem autorização legal. Pode ser um produto do crime, ou seja, você está com um celular que acabou de furtar no bolso. Pode ser um instrumento para praticar um crime, sei lá, uma arma branca, uma faca. Ou pode ser a prova de um crime, tá? Ou pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. A ideia geral, portanto, é que cabe a busca pessoal sempre que há fundada suspeita de que a pessoa carregue um desses objetos. Nesse contexto, antes de eu prosseguir, cabe aqui uma crítica ao legislador. O conceito de fundada suspeita é por demais aberto, é por demais subjetivo. Ele se submete a vários tipos de interpretação. Não devia ser assim. O legislador devia ser mais cuidadoso. Se é uma medida que restringe direitos fundamentais, é no mínimo desejável que todos os requisitos a ela relacionados estejam muito bem delimitados. Para que a gente... Qual seria o cenário ideal? Que todos viessem aqui e soubessem na ponta da língua: olha, revista pessoal cabe nos casos A, B, C, D, E. Que a gente não precisasse dar uma opinião subjetiva sobre esse exemplo que eu dei agora. Então, será que o policial está certo? Será que o policial está errado? Será que eu, na mesma situação, desconfiaria? Será que eu, andando pela rua, me sentiria constrangido pela abordagem dos policiais? Ou seja, fica um debate muito amplo, muito genérico. O legislador andaria melhor se ele esmiuçasse de forma mais objetiva esses conceitos. Mas ainda que não tenha esmiuçado, eu acho que é possível a gente densificar esse conceito para chegar em alguns limites, em alguns parâmetros de consenso para a busca pessoal. É o que eu vou tentar, sobre isso vou tentar conversar. Em primeiro lugar, é a fundada suspeita. O que é fundada suspeita? Eu sublinho esse adjetivo fundada. A suspeita fundada é a suspeita que não advém da percepção pessoal ou do tirocínio do agente policial. Se ela é fundada, ela tem que estar respaldada em um elemento concreto. Um elemento concreto de investigação. Algo que você possa dizer: olha, eu desconfio que aquela pessoa esteja portando um objeto relacionado a crime por conta disso. Porque eu investiguei e eu vi que ela, exemplo de fundada suspeita, a vítima acabou de ser assaltada,
procurou o policial, descreveu a pessoa que o assaltou, olha, ela estava vestida assim, ela tinha altura tal, e o policial, nas proximidades, identifica uma pessoa exatamente com aquela descrição. É uma fundada suspeita, existe uma vítima lá falando que acabou de ser a vítima de um crime, descreveu que a pessoa é parecida. Ou um outro exemplo, eu sei que ali é uma biqueira, eu sei que ali se vendem drogas, então o que eu vou fazer? Eu faço uma campana, eu fico observando a movimentação e eu percebo que durante todo o dia aquela pessoa recebe outros indivíduos, recebe uma quantia de dinheiro, entra na casa, volta com um pacote e entrega essas pessoas. É uma movimentação suspeita, é um trabalho de uma investigação que a polícia fez. Eu tenho fundadas razões para suspeitar que a pessoa esteja praticando algum tipo de delito. O que não caracteriza a fundada suspeita? Percepção pessoal do agente do Estado. Aquela pessoa está com cara de que está praticando um crime. As vestes daquela pessoa mostram que ela pode estar praticando um crime. O que é isso? Sei lá, o cara está andando na rua aí, boné de abarreta, jaqueta do Racionais, sei lá, camisa do Corinthians. Enfim. Eu sou corintiano, eu sou quando é corintiano, eu gosto dos Racionais, eu não gosto de boné de abarreta, fica ruim o rosto. Tá? Mas Racionais eu gosto. Gente, não pode ser isso. Não pode ser isso. Se você vai justificar uma busca pessoal, uma medida que relativiza grandes direitos fundamentais, impressões pessoais do agente estatal, a gente está sujeito a subordinar essa medida a juízos de valor que podem ser equivocados, a juízos de valor que podem ser, inclusive, preconceituosos. E isso não se pode admitir. A nossa sociedade tem um preconceito arraigado. A gente vê uma pessoa como essa que eu descrevi, muita gente vai associar a uma pessoa que pratica isso. Isso não pode acontecer. Isso tem que acabar. Outra coisa, explicações vagas e imprecisas sobre o que é fundada suspeita. Muitas vezes acontece em audiência, o policial está falando, olha, eu fiz a revista pessoal nele porque eu desconfiei e tal. Mas por que o senhor desconfiou? Ele fala, não, aqui ele está em atitude suspeita. O que é atitude suspeita? Muitas vezes não vai ser feita essa pergunta óbvia, essa pergunta que se segue, mas vem cá, o que é essa atitude suspeita? E quando se faz essa pergunta, muitas vezes a pessoa não sabe responder, ela se enrola. Por quê? Porque muitas vezes a atitude suspeita é exatamente essa, é coisa parecida com a que eu acabei de falar. É diferente uma investigação que leva a crer que aquela pessoa é suspeita de um delito. E é esse ponto que eu queria chegar. E isso num país como o nosso, em que, repito, os direitos fundamentais chegam na Barra, chegam no Leblon, mas não chegam na Rocinha, é algo extremamente perigoso. Preconceitos estão com a gente nasce numa sociedade preconceituosa, a gente tem que lutar para superar esses preconceitos, a gente não pode institucionalizá-los, né? E é papel do judiciário fazer esse controle, ver se existem esses elementos subjetivos para que o agente estatal restrinja os direitos do cidadão, né? Outra coisa, suspeita. É suspeita de quê? É suspeita de que a pessoa esteja carregando um objeto ilícito. Para que haja essa suspeita, é necessário, no mínimo, que um delito esteja sendo investigado. Como nesses dois exemplos que eu falei. O policial está investigando um furto que acabou de acontecer. O policial está investigando uma movimentação diferenciada num local apontado como ponto de tráfego. O que não pode é o policial, isso eu já vi acontecer também, perguntar por que você revistou ele. Eu revistei para ver se não tinha arma, se não tinha droga, se não tinha explosivo. Que crime que se está investigando aí? Não está investigando todos os crimes e, portanto, não está investigando nenhum. Isso não é investigação de crime. Isso é um patrulhamento preventivo. Isso é a partir do pressuposto de que todo cidadão possa ser patrulhado sem qualquer motivo racional que o justifique. Isso é ferir de morte,
é considerar que não existe mais, que não vige entre nós o direito fundamental à privacidade, o direito fundamental à intimidade. Tá? O Estado pode sim intervir nesses direitos fundamentais, desde que, repito, esteja amparado por um motivo racional e plenamente justificado. O que eu quero dizer aqui é que não existe, não pode existir, a tal da busca pessoal para averiguação. Busca pessoal para ver a averiguação. Eu vou ver se está tudo certo aí. Não, uma medida extrema dessa só é justificada se houver um motivo racional interior. E o último requisito aqui é com relação ao momento. Esse aqui talvez seja o mais importante de todos. Tratando-se de fundada suspeita, os elementos concretos que dão base a essa fundada suspeita têm de necessariamente ser colhidos antes da abordagem, não durante a abordagem, não depois da abordagem. Parece óbvio, mas não é. Por quê? Porque existe uma cultura que é a seguinte: olha, o policial não tinha nenhum motivo para abordar aquele cidadão, mas ele acabou abordando e encontrou o cidadão drogas, ou encontrou o cidadão uma arma. O fato de ele encontrar a arma ou encontrar a droga automaticamente justifica a abordagem? A resposta é não. A resposta é não. Os requisitos objetivos que compõem essa fundada suspeita devem ser colhidos e justificados racionalmente com base em fatos ocorridos antes da abordagem. No Estado democrático de direito, a intervenção do Estado na esfera de privacidade dos cidadãos deve ser sempre excepcional e amparada por justificativa racional anterior, sob pena, repito, de se sacramentar um sistema no qual todos os cidadãos podem ser acrítica e amplamente monitorados durante todo o tempo, ainda que sem qualquer razão. E nós sabemos, na verdade, isso é pior, que não é qualquer cidadão, são determinados cidadãos em determinados locais da cidade. Então, assim, a polícia cabe o papel de investigar e levantar elementos concretos a partir dos quais se mostrem necessárias e, portanto, justificáveis medidas mais invasivas, como, por exemplo, interceptação telefônica, como, por exemplo, busca domiciliar, como, por exemplo, busca pessoal. Essas medidas que invadem a esfera de direitos dos cidadãos podem ser realizadas? Claro que podem ser realizadas, mas não podem, em nenhuma hipótese, ser o primeiro ato da investigação. A investigação não pode partir da revista pessoal, a investigação não pode partir da interceptação telefônica, a investigação não pode partir da busca domiciliar. A busca domiciliar, a interceptação telefônica, a busca pessoal devem ser justificadas por atos de investigação anteriores que levem à conclusão de que essas medidas invasivas são necessárias. Isso por um motivo até bastante prático. Se eu partir do pressuposto de que a busca pessoal está justificada pelo encontro do objeto ilícito, eu estou reconhecendo que toda a legislação que estabelece os requisitos para a busca pessoal não existe. Por quê? Se eu não encontro nada com a pessoa, o que vai acontecer? Eu não vou registrar. Eu só vou registrar quando é encontrado alguma coisa, né? E se toda vez que eu encontro alguma coisa, essa medida está automaticamente justificada, eu vou subtrair do Poder Judiciário um dos seus papéis principais, que é o controle sobre a legalidade dos atos do Estado, que é o controle sobre a legalidade dos atos de polícia. Então, a busca pessoal, assim como a busca domiciliar, como é que eu vou colocar isso? O resultado da busca pessoal é irrelevante para se aferir a sua ilegitimidade. Então, assim, no exemplo que eu dei aí, de que a policial fez campana e verificou que existe uma movimentação estranha. Se esse policial abordar a pessoa e não encontrar nada com ela, não tem problema, a revista está certa, a revista está justificada por atos anteriores. Do contrário, se não havia nenhum motivo que justificasse a abordagem desse policial, e ele vai lá e encontra, isso não torna a busca pessoal automaticamente legitimada. O que vai acontecer? Desculpa. O que vai acontecer? Essa busca pessoal vai ser uma prova ilícita
todas as provas que nascerem delas serão consideradas ilícitas e não vão poder ser usadas em juízo para acusar o cidadão. É injusto? Gente, injustiça maior é você permitir que o Estado, com base em critérios insondáveis e, portanto, impassíveis de controle pelo Poder Judiciário, possa interferir na esfera privada dos cidadãos. Então, assim, voltando ao exemplo lá. Outra coisa. Não dá também para você justificar uma busca pessoal com base em aspectos não relacionados diretamente a um determinado delito. Por exemplo, ele estava caminhando na calçada perto de um ponto de tráfego. Gente, então qualquer pessoa que mora naquele bairro, que caminhava na calçada como qualquer cidadão, está automaticamente sujeito a uma revista pessoal. Se passar o carteiro lá pela calçada, ele está submetido automaticamente a uma revista pessoal. Então, com relação ao exemplo que eu dei, do meu ponto de vista, lógico, respeitadas todas as opiniões do contrário, eu até consigo enxergar qual a razão dos policiais, no meu exemplo, para fazer a busca pessoal. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, é uma busca pessoal que está injustificada. No que ele justificou? Nas vestes da pessoa, no fato dela estar andando na calçada em um lugar que é tido como ponto de tráfego, no fato dela ter se assustado ao ver a viatura policial. Talvez ele se assuste por causa disso, né? E pelo fato dela ter antecedentes. Então, porque eu tenho uma condenação criminal, eu perco o meu direito à intimidade, à privacidade, eu posso ser submetido à revista em qualquer tempo. Isso eu não estou inventando da minha cabeça, isso está na lei. E esse conhecimento da lei, essa superação de uma cultura, que o Estado pode fazer qualquer coisa com o cidadão, notadamente com o cidadão pobre a qualquer tempo, é que tem que ser superada numa democracia. Numa democracia, a gente tem que superar aquela ideia de é porque a autoridade fez, é porque a autoridade falou, a gente não pode questionar. É exatamente o contrário. A autoridade deve contas ao povo. Se é a autoridade que fez, se é a autoridade que falou, mais bem que a gente tem que questionar, mais bem que a gente tem que tentar entender, mais bem que a gente tem que criticar, se for o caso. O que eu quero dizer com isso? Então, o Eduardo está falando para a gente sair peitando o policial por aí. É evidente que não é essa a ideia. Mesmo porque a gente tem que lembrar que não ganhamos nada, ninguém ganha nada demonizando a polícia. O policial é uma pessoa que recebe ordens, que está numa carreira extremamente hierarquizada. O policial não pode nem se sindicalizar, não pode lutar pelos seus direitos. Lembrem-se dessa última greve dos policiais no Rio de Janeiro. Quem fez os piquetes, quem fez a organização foram as mulheres dos policiais. O policial que começar a questionar vai ter problema na carreira, né? É uma pessoa que normalmente veio dos estratos menos abastados da população, que está nessa carreira fechada, que é submetido a treinamentos desumanos e desumanizantes, né? Que ganha pouco, que se coloca em situações de perigo e que não tem o reconhecimento da sociedade. Veja eu aqui, estou criticando a atuação do Estado, a atuação policial. Não ganhamos nada demonizando os policiais, não é isso que eu quero fazer. Demonizar os policiais é tão absurdo quanto é demonizar o menino, o moleque de 16 anos que é pego vendendo 3 gramas de maconha na biqueira. Não é por aí. A ideia é levantar o debate sobre quais são os limites do Estado em um Estado, os limites do Estado em um Estado democrático de direito, os limites do Estado em uma democracia. Quanto mais nós soubermos que existem esses limites e que eles devem ser observados tanto nos jardins quanto em parelheiros, mais a gente vai ter condições de enriquecer o debate e criar uma sociedade verdadeiramente democrática. A gente quer um Estado diferente, a gente quer um judiciário diferente, a gente quer uma polícia diferente, é através da educação em direitos, é através do debate amplo que a gente vai conseguir isso. Então, basicamente esse é o meu recado. Acho que teria também uma crítica aí ao Poder Judiciário, porque
Muitos dos abusos do Estado são chancelados pelo Poder Judiciário, quando o Judiciário deveria limitá-los, né? Muitas vezes chega o policial e fala: olha, eu fiz a busca pessoal porque ele estava em atitude suspeita, e não nada é perguntado sobre essa atitude suspeita, o que é, simplesmente carimba-se a atuação policial, a atuação do Estado, a atuação quando, na verdade, o Judiciário democrático deve zelar para que os limites da Constituição sejam observados pelo Estado com relação a todos. Um direito penal democrático não é um direito penal que está aí para prender, para condenar. É um direito penal que está aí para garantir a todos a observância dos direitos fundamentais, dos direitos constitucionalmente previstos, né? Então, basicamente é isso que eu queria trocar ideia. Acho que é legal agora a gente abrir para conversar, para um debate. Podem meter o pau no que eu falei, eu também não tenho certeza de nada disso que eu estou falando. Disseram que era mais ou menos isso que eu falei. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Eu emocionado, não mereço o que você falou no começo. Obrigado, grande amigo. Vocês viram, o Eduardo nos trouxe algumas questões que eu mesmo, dentro da defensoria, há tempos havia esquecido e não verificar na prática. Na prática acontece justamente a prática equivocada, a prática violadora dos direitos fundamentais, e nós, calejados aí na atuação, tantos anos atuando nisso, acabamos até nos acomodando, né? nos enfraquecendo pela fraqueza, por ver que aquela luta não surte resultado. E é justamente o que a gente não pode fazer. E a ideia dessa do Eduardo ter trazido isso aqui hoje para vocês é que essas discussões sejam levadas a todas as instâncias em que vocês ocupam, em que vocês representam, seus familiares, vizinhos, etc. Mas vou parar de falar agora, é hora de ouvir vocês. Esse é um assunto muito polêmico, né? Então, vamos tentar, vocês têm perguntas nessa parte, coisas relacionadas, né? Acho que chega. Eu queria que o Eduardo comentasse a respeito da atuação do Estado na Cracolândia e nas questões das medidas compulsórias. Nayara, você representa, lembra, a gente dá para se identificar? Eu sou funcionária pública, né, e trabalho com políticas públicas. A questão da Cracolândia é uma questão que me interessa muito. Eu participei no ano passado do ato no Tuca, que era pela manutenção do programa de braços abertos, que é aquele programa que é baseado na redução de danos e não na internação compulsória. Por que nós entendemos, porque eu entendo que a internação compulsória não funciona. Tem um neurologista americano chamado Carl Hart, que ele é um negro provido de periferia, e ele é neurologista, professor doutor em uma das faculdades mais renomadas dos Estados Unidos de Colômbia. E ele viveu de perto essa realidade de pessoas que mantêm relacionamento abusivo com drogas pesadas, com crack, cocaína. E a conclusão que ele chegou é que se você mantém aquele relacionamento abusivo, que muitas pessoas chamam equivocadamente de um zumbi, não faz mais nada, não tem mais vontade, se você mantém um relacionamento abusivo com as drogas, esse relacionamento abusivo tem menos a ver com as drogas em si, com o potencial vulnerante das drogas, do que com a realidade social subjacente. Muitas vezes essa pessoa, isso partiu até de um experimento com ratos. Eu não me lembro bem qual era o experimento, mas era alguma coisa do tipo: vocês deixam um rato sozinho, sem uma parceira, com uma quantidade muito pequena de comida, e vocês deixam à vontade a droga para o rato. Eu acho que o rato aperta um botão e ele tem injetado uma dose da droga. Eles viram que nessas condições o rato não vai querer comida e vai querer a droga. E vai ficar nessa situação que o pessoal chama de zumbi, né? E o outro grupo era um rato que tinha comida à vontade, que tinha parceira, que tinha outros ratos lá, ou seja, havia uma socialização entre os ratos ali, e ele tinha como se fosse um parque de diversão, daquelas rodinhas, né, enfim, para ele se divertir, para ele fazer exercícios. Ele também tinha uma quantidade
à vontade de drogas. Esse rato que tinha parceira, que tinha amigos, que tinha a recreação, ele não ficou viciado. Então, o relacionamento abusivo com as drogas tem muito mais a ver com a falta de melhoramentos básicos, a falta de direitos fundamentais, a falta de relacionamentos significativos do que propriamente com a droga. E a ideia do programa de redução de danos é exatamente focar na reconstrução da autoestima dessas pessoas. É óbvio que é difícil, é óbvio que não existe solução mágica. Então a gente vai fazer isso, amanhã ninguém mais vai causar. Eu acho que não, é muito difícil. O pessoal da Cracolândia, o pessoal que era assistido pelo de braços abertos, parece que 80% não tinha sequer documento. Imagina o que é não ter documento, você não ter um RG, é você não ter acesso à cidadania, é você não ter acesso ao mercado de consumo, é você não ter acesso ao mercado de trabalho, é você não ter acesso a nada. É uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade. E você atacar não o vício em si, mas essa situação de extrema vulnerabilidade é o caminho mais difícil, mas parece ser um caminho mais efetivo. O que vai acontecer com a internação compulsória? A internação compulsória, a pessoa vai ficar, sei lá, não sei quanto tempo de internada, 30, 40 dias, às vezes até muito mais, né? E ela vai passar por aquela situação de fissura, aquela situação em que ela precisa muito da droga. Então ela vai se limpar, né, por assim dizer. Ela vai se limpar e ela vai sair sem ter tanto aquela necessidade pela droga como ela tinha quando ela entrou. Só que quando ela sair, ela vai encontrar a mesmíssima situação de vulnerabilidade que levou ela às drogas em primeiro lugar. Não vai resolver jogar gelo. Então, além de ser uma crueldade com essa pessoa. Então, essa abordagem, que é a redução de danos, sem exigir contrapartidas, sem estigmatizar, sem partir do pressuposto, é drogado, está ali porque quer, é bandido, é vagabundo, mexer na autoestima dessas pessoas me parece ser a solução mais adequada. Essa solução de se internar compulsoriamente me parece contra tudo, além de ser extremamente contraproducente, além de se basear em premissas que podem ser inclusive preconceituosas, me parece que não é algo que dê resultado. Então, eu tenho para mim que a melhor abordagem nesse caso aí é mesmo a de redução de danos, é mesmo a que trabalha com a autoestima dessas pessoas. Querem falar do caso? Como a gente vai fazer isso que você falou, se quem está discutindo aqui, por exemplo, no caso da levantou o caso da Cracolândia, especial, somos nós que não temos poder de fazer isso. Porque assim que nem o prefeito de São Paulo fez lá, o nome 1, e depois disso, ele está preparando alguma coisa? Depois desses 30, 40 dias, está preparando alguma coisa? Como que a gente vai tornar tudo isso prático, executável? Se somos nós, os menos empoderados da sociedade, a estar discutindo isso agora. Não tem um prefeito aqui, não tem um secretário de educação, não tem um secretário de saúde aqui com a gente hoje. Como que a gente vai transformar isso? É verdade, excelente pergunta. Eu acho assim, que se existem pessoas em cargos chaves que adotam uma política dessa, é porque existem por trás eleitores que adotam esse discurso. Que muitas vezes é o discurso mais fácil, que é o discurso do senso comum, que é o discurso de isso é uma escória, é tudo vagabundo, papapá, vamos... Né? A partir do momento, tudo bem, seria mais legal se a gente pudesse ter esse debate amplo, mas a partir do momento em que a gente problematiza, em que a gente levanta a discussão, em que essa ideia se dissemina, a gente fica mais forte. Né? Essa ideia pelo menos deixa de ser hegemônica na sociedade, passa a ter um contraponto. Esse contraponto é pautado na discussão pública. Né? E talvez seja mais difícil para uma pessoa que tem essas ideias chegar num cargo em que ele possa executá-las. Né? É isso, é trabalho de formiguinha, não tem jeito, é conversa, é trocar ideia mesmo, é educação de direitos que a gente está falando. Eu vou pedir novo, tá? Tocando nesse ponto que você falou,
A ideia do curso é justamente essa. Imagina que nós somos uma chama, né? Que vai, a ideia é que chega um dia, vai subir partindo mais baixo, as pessoas possam levar essas ideias, essas discussões para os bairros, para as periferias, para as comunidades, para os órgãos que vocês representam. E não é um negócio que vai ser resolvido, infelizmente, a curto prazo. Né? Hoje, inclusive, nós temos uma guinada em todas as questões, toda a parte política, uma guinada muito mais voltada a uma ideia de restrição de direitos humanos, conservadora, encampada para um eleitorado com uma voz forte no senso comum. Nossa ideia não é fazer uma oposição extremada, esse senso comum, mas promover o debate, vamos criticar, vamos conversar, vamos entender de forma crítica, não simplesmente ouvir ler uma notícia, ler uma manchete e falar, poxa, é isso aí, só tem traficante lá na Cracolândia, o cara lá, nossa, olha aquele cara lá, foi e voltou várias vezes, vagabundo, abandonou a família. Não, vamos criticar. Só que, infelizmente, a gente precisa ir aos poucos mesmo, trabalho de formiguinha. E hoje é o primeiro passo, né? Essas discussões que a gente vai ter aqui ao longo do curso são primeiros passos aqui na cidade de Marília ainda, né? No Sul do Oriente, na cidade do Oriente. A gente precisa ampliar isso para outros locais. E a ideia é que vocês daqui possam levar essas discussões para os meios e que isso se multiplique, né? A ideia é justamente essa. Vou passar para o Rodrigo, depois o cara aqui fala dele. Eu queria dar uma pergunta. Eu atuo no controle social, no conselho da cidade, tenho conhecimento bastante com o serviço público. Vou contar uma história muito curta e gostaria de uma posição, como eu posso instruir, já vi que muitos aqui já passaram por isso, de uma forma legal. Eu estive visitando, através do Conselho Municipal de Saúde, uma secretaria de esporte no município de Marília. Ontem, posso até contar, foi ontem de manhã, e ao entrar esse estabelecimento do local, o povo está tendo um jogo de futebol da terceira idade, era aberto, tudo entrava, não tinha ninguém olhando. Ao estar encostado na arquibancada, eu e um funcionário, a gente foi abordado como segurança, catou pelos braços e tirou para nós, os dois praticamente arrastando esse que é a dedicação aqui de Marília. Isso é um procedimento muito comum em administrações anteriores, que vem ocorrendo e ocorre com muito cidadão. Provavelmente lá, cai na mesma situação, só que inversa, provavelmente ele e o outro funcionário estava bem vestido, num ambiente que todo mundo estava de short e acharam que poderia ser sei lá o quê, e tiraram nós lá de dentro dessa forma, e mesmo querendo, buscando o meu direito, falando, não, você não me conhece, ou por quê? Está fazendo alguma coisa errada, fui tirado para fora. Muitos nesse bairro, que é uma das grupos bancários, me conhecem e veio a mim e falou, o que você vai fazer? O que pelo direito deveria fazer um cidadão que vem nessa situação? Infelizmente, há locais que deveriam ser a casa do povo e que o povo acaba sendo alijado delas. Né? Existe ainda hoje nos fóruns, no código de investimento, que a pessoa não pode entrar, por exemplo, de bermuda. Às vezes a pessoa é simples, né? De bairros afastados para cuidar de suas coisas no fórum, né? Cuidar de seus interesses no fórum, ela não pode entrar por conta das suas vestes. Em casos de abuso, né? Como esse, cabe indenização por dano moral. Se for funcionário público, cabe denúncia contra as corregedorias, contra as ouvidorias e por aí vai. Infelizmente acontece mesmo. Acontece até em estabelecimentos privados. Né? Eu sou um juiz do juizado, muitas vezes chega para mim casos de pessoas que entram no supermercado. Normalmente são pessoas pobres. Infelizmente nunca vi uma pessoa de posses, por assim dizer, reclamar disso. E é abordada por segurança, dizendo que não, você colocou o Yakult dentro da bolsa, você colocou o suco, não sei o que lá, e faz abrir bolsa e tira do supermercado, etc. Isso aí faz parte um pouco daquela cultura arraigada de autoritarismo que a gente tem. A gente parte do pressuposto de que há lugares na cidade para alguns cidadãos e há lugares na cidade para outros cidadãos. E isso tem que acabar. Né? O povo tem que ocupar os direitos, tem que ocupar os lugares. Né? Do ponto de vista jurídico é isso, indenização por dano moral possível, se for o caso, denúncia para os órgãos competentes aí. Eu queria falar rapidamente sobre duas coisas que o Bruno levantou aqui. A primeira delas é sobre esse senso comum que parece que está lastreado hoje. Sempre que tiver um problema, isso é um conselho que eu tenho para mim, sempre que tiver um problema muito complexo e uma solução muito fácil, uma solução que caiba no jargão, né,
desconfiem dessas forças. Desconfiem. Problemas complexos, caso da Cracolândia, problemas complexos, caso da criminalidade, pelo menos dessa criminalidade que saiu da pena, né, que existem vários tipos de criminalidade diferentes, essa é apenas uma delas. Problemas complexos não comportam soluções fáceis, não comportam soluções que cabem num jargão político. Um jargão político pode ser bom para ganhar a eleição, para votar pessoa no Congresso Nacional. Não é boa para resolver, de fato, problemas complexos. E a segunda, dá a impressão que a gente, é o que você falou, que estamos sendo radicais. Gente, é o que está na Constituição, é o que está na lei. É que existe... ninguém está sugerindo que se façam revoluções armadas, nem nada disso. É simplesmente fazer com que o que está escrito na Constituição, com o que está prometido na lei, chegue a todos os lugares. Né? Que o nosso sonho de democracia não venha a se exaurir na palavra escrita da Constituição. Temos uma Constituição maravilhosa. E do outro lado, o menino que vai do morro para a praia é barrado pela polícia porque está sem dinheiro. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu queria que você falasse um pouco, Eduardo, a respeito da máxima, né, que ninguém é obrigado a produzir provas contra si, né? Então, até nessa questão da abordagem policial, como que isso é visto nas diversas, né, formas de abordagem? Num Estado democrático, existem certos marcos civilizatórios que têm que ser observados para se evitar exatamente arbitrariedades. No tempo da Inquisição, era considerada inocente a pessoa que aguentava a tortura. Então, se ela fosse torturada por 3 dias e não confessasse, ela era inocente. Se ela acabasse confessando durante a tortura, aí sim está formada a culpa muito facilmente. Exatamente para evitar esse tipo de arbitrariedade que já aconteceu, é que existem limites civilizatórios. Esses limites civilizatórios muitas vezes vão implicar, por exemplo, na libertação do culpado, na absolvição de um inocente. Mas eles estão lá para evitar exatamente que detentores do poder utilizem esse poder de forma arbitrária, muitas vezes contra os seus inimigos. Ou seja, a lei tem que valer para todos, a Constituição tem que valer para todos. E um desses marcos civilizatórios é exatamente esse, de que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Ora, a presunção é a de que todos nós sejamos inocentes. E para afastar essa presunção de inocência, é necessário que o Estado atue dentro dos limites legais. Que o Estado leve à frente uma investigação, né, que respeite, repito, os limites da Constituição e que prove que você é culpado. O Estado não pode contar com a sua contribuição para demonstrar que você é culpado. Isso aí é voltar a tempos sombrios de Inquisição. Então, é um dos marcos civilizatórios aí, básicos de um Estado democrático de direito, erigidos aí a partir do iluminismo, acho. Eu gostaria de passar para você a situação que a gente vive hoje aqui no Brasil. Né? Se banalizou a palavra democracia pelos políticos e a população que a gente se percebe assim, pelas redes sociais, né? Praticamente assim, 60% da população hoje não sabe nem o que é democracia. E os políticos aproveitando dessa situação, tem banalizado muito no seu discurso. E banalizando essa palavra democracia, os direitos humanos do cidadão brasileiro, ele tem sido violado todos os dias. Hoje ele não é só violado aqui embaixo, através, né, que a gente vai nas periferias, a gente vê umas abordagens aí, a gente, até para inibir um pouco o tipo de abordagem, a gente, no trabalho social da gente procura parar, né, para observar, para ver se consegue se inibir. Mas também a gente tem visto que a própria Corte Suprema, hoje ela também viola alguns direitos humanos do cidadão. Que eu costumo dizer que a população brasileira, hoje, tomou consciência, conhece o nome dos ministros da Corte Suprema, porém não conhece o nome dos jogadores da seleção brasileira, sendo que há anos atrás era o inverso, né? Só que hoje eles são conhecidos
não como pessoas de bem, né? Mas por determinadas atitudes que eles têm tomado. Como que vocês, no caso, você é um juiz de direito, né? Como vocês têm visto e os ataques ao juiz Moro? Com relação a esse conceito de democracia, ele está sendo realmente bastante deturpado. Acho que a ideia geral que a gente tem é que democracia é votar a cada 4 anos. Não tem nada a ver com isso. Aliás, tem pouco a ver com isso. Se a gente verificar como funciona o sistema político hoje no Brasil, a gente vai verificar que, na verdade, nós não votamos, nós não decidimos. Quem decide são as grandes empresas, né? A JBS, a Friboi. Se você vir os financiamentos de campanha, todos, por trás de todos eles, desde o candidato que se autoproclama de esquerda até o candidato que se autoproclama de extrema-direita, por trás deles está sempre o capital. Estão sempre as grandes empresas. Então a gente não escolhe o nosso representante, a gente escolhe qual vai ser o próximo preposto da Friboi, né? Tenha ele uma coloração mais à esquerda, tenha ele uma coloração mais à direita. Quem vai representar? Os meus interesses não são. Os interesses do pobre, negro, de periferia, não são. São os interesses da Friboi, são os interesses da bancada ruralista, e etc, etc, etc. Então, o primeiro ponto é esse. Democracia não se exaure nas eleições a cada 2 anos, né, ou a cada 4 anos nas eleições para presidente. Existem, tanto é aquele artigo primeiro que eu falei o povo é o titular do poder e o exerce por meio dos representantes eleitos, mas diretamente. Existem outras formas de exercício direto da democracia. Uma delas são as passeatas, uma delas são as manifestações populares, uma delas são os cursos de defensores populares, a conscientização do povo, né? O fim do financiamento privado de campanha, pelo amor de Deus, eu faço da hora, né? Com relação às críticas ao judiciário, sem querer entrar aqui em Sérgio Moro, sem querer entrar em STF, mesmo porque, por imposição legal, eu não posso comentar sobre casos pendentes de colegas, né? Até acho que deveria poder. A atuação pública deve ser amplamente escrutinada. Infelizmente, eu não posso, senão eu vou ter problemas convencionais. Mas a minha opinião é essa. Eu vi um comentário no Face sobre... Olha, o cara estuda não sei quanto tempo para virar juiz. E faz mestrado e faz doutorado e dá uma sentença de 200 páginas e o cara vem aí e acha que pode criticar. Ele deve criticar. Tem que acabar com essa ideia, repito, de que é porque vem da autoridade que é inquestionável. Devemos questionar sim. Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia, políticos, Presidente da República, todos devem contas ao povo. E quanto maiores forem os questionamentos, sejam eles fundados ou não, mais aprofundada vai ser a nossa democracia. Acabou esse negócio de argumento de autoridade. Se eu estou discutindo com um doutor, ele vai ter razão só pelo fato de que ele é doutor, não pelos argumentos dele? Não, isso tem que acabar. Então, eu acho que é extremamente saudável que saibamos hoje, antes, o nome dos ministros do STF do que do ponto esquerdo da seleção brasileira. Quer dizer que o debate político está amadurecendo. É um longo caminho para a gente percorrer aí, mas eu acho que isso é saudável sim, e não existe, pelo amor de Deus, acabou aquela época de, não, a autoridade não se questiona, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem pode é o povo. O detentor do poder é o povo, e o povo pode e deve questionar, seja o Sérgio Moro, seja o Eduardo Fujimori de Cotia, seja o ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. A gente está aqui para isso mesmo. Só peço licença. Eu não tenho habilitação legal. E já se espera que o defensor seja o longo que vai falar. Mas vamos falar. A grande crítica, o judiciário, embora ele é um poder, e critica-se que ele padeceria de legitimidade democrática por não ter sido eleito, porque como que por exemplo, um juiz vai intervir numa política pública contra um prefeito que foi eleito pelo povo e vem um juiz e fala o que ele tem que fazer. O que se argumenta é que o juiz, o controle, a legitimidade democrática da decisão dele vai ser aferida pela fundamentação. Com o dever de fundamentar, ele submete a decisão dele ao escrutínio público. Então você vai criticar o juiz, você vai poder controlar o juiz pela fundamentação.
O caso do juiz Sérgio Moro. A grande crítica que se faz à atuação dele, à atuação dos próprios procuradores que atuam na Lava Jato, é que ele estaria adotando um viés um pouco político. A principal crítica que se fez no início da Lava Jato havia já assim, uma crítica, mas ele é político, não é? Mas ele é sério, ele tem uma grande formação, ok. O estopim que até deu fundamento, munição para as críticas que se fazem ao Sérgio Moro foi quando ele vazou os áudios das conversas de Dilma e Lula, que foram um formato criminoso, tipificado em lei como crime. É crime, não existe justificativa, então ele praticou um crime de forma justificável. Então, a partir dali, deu-se munição para quem o criticava. A questão da sentença, especificamente, que criticaram do Lula mesmo, algumas coisas, confesso que não li, são 300 páginas, 250 páginas, não li a sentença, li as críticas a respeito, mas o que se tem dito da sentença é que ela padeceria de comprovações. Seria muito mais relações, defesa do próprio juiz. Isso não são críticas feitas só por juristas do Brasil, em quase sua totalidade. Juristas, inclusive, que conhecidamente antipetistas, de viés mais conservador, mas que viram na sentença graves equívocos do ponto de vista técnico, jurídico. Não haveria uma fundamentação jurídica adequada. E gostemos ou não, e aí quando a gente entra nessa discussão, você é apontado como petista. Ah, você é petista? Petralha? Não, eu estou tentando discutir direito, que é uma sentença judicial, é discussão de direito. Essa crítica se estendeu, inclusive, fora do país, doutrinadores alemães de grande renome, criticando severamente a sentença. Então, só que também o que tem que ser dito, e aí é uma crítica minha mesmo, os juízes hoje não têm esse cuidado que o Eduardo teve aqui. O Eduardo está cumprindo a lei, ele, por lei, por mais que criticável, ele não pode mencionar um caso. E ele está aqui sendo filmado, o Márcio está ajudando com a gente, que essa divulgação vai ficar no YouTube, mas nós temos juízes que vão à rede nacional comentar casos, ministro do Supremo, e o que gera presidentes de tribunais, conversar sobre o presidente do TRF, do caso que vai julgar o eventual recurso do Sérgio Moro, já falando do caso, numa rede nacional. O próprio juiz Sérgio Moro já deu entrevistas falando sobre o processo, emite notas públicas. Isso não pode. Isso leva, inclusive, a dar munição para quem critica a credibilidade. Então, a crítica talvez principal, não vou avançar no mérito, porque nós estamos falando se o Lula, quem são os réus inocentes ou culpados, que eu desconheço. Eu não tenho acesso aos processos. Mas a principal crítica que pode ser feita ao juiz Sérgio Moro é o fato, a questão jurídica dele, não se preservar, inclusive, não se manter afastado, imparcial, para que não seja alvo de ataques. Se há os ataques, é porque ele se colocou numa situação de exposição que não deveria ser exposição de um juiz. O juiz é discreto, o juiz deve se fechar nos autos, ou mais, até porque a imparcialidade judicial é uma falácia, a gente sabe, não há como um juiz ser imparcial, todos os juízes são humanos, têm suas convicções, suas influências, ideologias, mas ele tem que, pelo menos, demonstrar uma imparcialidade, tentar se fechar o máximo possível. Um colega do mestrado falava sobre uma crítica, uma coisa que pode se perceber no STF, por exemplo, quando não eram televisionadas as sessões. Você tinha uma postura. Hoje, como são televisionadas, cada ministro faz da sua bancada um palanque. Ao passo, por exemplo, na Suprema Corte Americana, as votações não são públicas. Eles se reúnem, debatem entre eles e vêm com uma decisão. Você não consegue ver o que o ministro da Suprema Corte está falando lá na TV. Os Estados Unidos é uma democracia de altíssima densidade, em muitos aspectos, muito mais antiga que a nossa, inclusive. Uma Constituição que data do século XVIII. Nós estamos temos quantas? 10 constituições, enquanto eles têm uma só. Então não há essa pompa. Aqui, quando começou, eu recebi com um amigo juiz que vai pensar comigo, falou: prepare. Percebe, pega as decisões do Supremo depois que começou a se televisionar, como os votos dos ministros. A pompa, a busca, perde-se um pouco aí da imparcialidade, perde-se a descrição que, por determinação legal, os juízes devem ter. Então, talvez a principal crítica seja essa: se tornou uma coisa muito midiática e que dá munição para quem critica, né? É o que eu penso, o que eu tenho visionado é dessa forma. Na hora que o senhor estava falando sobre soluções fáceis para problemas complexos, falando sobre violência policial. Achei que quando você falou senhor, achei que era ele. E hoje em dia, muitas pessoas falam sobre desmilitarização da polícia no Brasil. Tanto que até a ONU parece que fez um documento
desmilitarização da polícia está longe de ser uma solução fácil, mas ele passa primeiro por acabar com essa carreira absolutamente hierarquizada que não dá voz aos policiais, né? A ONU realmente recomendou a desmilitarização da polícia, o que não deve se confundir com o fim da polícia. Tá? É que a gente tem essa noção de que, havendo polícia, ela deve ser necessariamente militar. E militarismo sempre está associado a essa questão de uma hierarquia muito forte, de relações que são verticais, de cima para baixo. E acho que a desmilitarização passa, talvez, por uma mudança nessa cultura, ou seja, uma polícia mais próxima da população, uma polícia cujo principal objetivo talvez não seja só investigar, só prender, mas seja garantir que os direitos fundamentais de todos os cidadãos, inclusive aqueles que moram em locais afastados, em morro, em periferia, em favela, sejam respeitados, ou seja, uma polícia mais democrática, né? Eu confesso que eu não estudei muito sobre desmilitarização, não tenho uma opinião um pouco mais abalizada para dar, mas eu acho que passa por essa mudança de cultura, por essa transição que é necessária de uma cultura autoritária para uma cultura verdadeiramente democrática. O Estado tem a obrigação de ser o primeiro a cumprir e a fazer cumprir as leis, né? Então eu acho que essa mudança de cultura passa, a desmilitarização passa por essa mudança de cultura. Eu acho, não é lógico, não é a solução. Amanhã vai desmilitarizar e todos os problemas estarão resolvidos, é óbvio que não, mas eu acho que seria um passo interessante, sim. E repito, não se confunda a desmilitarização com o fim das polícias, é algo totalmente diferente. O policial não pode se sindicalizar, o policial militar, pelo menos, não pode lutar pelos seus direitos. Se o policial militar vai reclamar de que ele foi mandado para um lugar extremamente perigoso, com um salário extremamente baixo e com um treinamento insuficiente, todas as críticas plenamente fundamentadas, ele vai ter problema na carreira. Então, a democratização deve sim, entendo eu, passar também pela polícia. A gente fala muito aqui sobre direitos crianças para poder buscar esse conhecimento e levar esse conhecimento adiante. Hoje eu trabalho, eu sou representante de uma associação, sou presidente de bar. Pelo menos assim, na área onde eu represento, a maior dificuldade é você falar dos direitos que eles têm e ao mesmo tempo, hoje o maior problema é a droga. E logo a gente vê que as pessoas respeitam mais uma disciplina do que um policial. Se acontece um problema, dificilmente eles ligam para a polícia. Eles vão atrás de disciplina para tentar resolver essa questão. Aí, o nosso projeto seria estar levando muito palestras sobre drogas, a desestabilidade das famílias. E lá a gente encontra dificuldade porque as próprias famílias não querem falar sobre esse assunto, por mais que tenha esse problema dentro de casa, por conta dos pontos de drogas que tem. Porque eles não querem que esse assunto a gente debate lá. No caso de um defensor público nesses cursos que vocês fazem, alguém já fez um convite para vocês, está levando esse conhecimento em alguma periferia? Levando essa discussão que a gente está tendo aqui, levando esse conhecimento para a área, mas... A ideia justamente é chegar nisso. Tenho conversado aos fazer atendimento do CRAS, do Dr. Vilela, esses dias, conversando com a diretora, ela mencionou que, inclusive, as dificuldades em alguns bairros para chegar, tem que pedir autorização para entrar, e que a própria, em alguns momentos, ela estava lá dentro, chegar a polícia, surge um momento de tensão, só que é justamente onde a gente precisa chegar. E, claro, conhecendo a peculiaridade do local, se necessário, pedindo autorização para quem efetivamente exerce ali a autoridade no local, o que a gente não pode é deixar ele virar as costas. Se necessário, se eles quiserem que a gente faça algo assim, converse comigo depois, a gente tenta organizar algum evento. Tudo é uma questão de respeito, né? Você pode chegar até o final, você quer desde que você respeite. Sim. Nessa campanha mesmo que nós estávamos fazendo agora, tinha uma família que no finalzinho mesmo, tinha sido despejado, no final de uma área lá, que tem que passar por um ponto bem crítico de drogas. Uma família montou um barquinho lá e eles estavam precisando de agasalho. Aí, quando a gente fez distribuição do contato da gente, do pessoal procurando, falaram dessa família. Aí vieram perguntar, mas você não pode descer lá por conta de
Isso tem que ser feito. Nós falamos aqui também, falando aqui na Câmara Municipal, no centro da cidade, falando sobre direitos, só que o direito acontece lá, né? Ou não acontece, né? Lá longe, em lugares que a gente... Eu, como defensor público, não fui em muitos locais que eu deveria ter ido já. Já fui em muitos locais, assim, nossa, já foi rebelião do presídio, já fui em muitas comunidades distantes, isoladas. Mas tem muitos locais que eu não conheço aqui em Marília mesmo. Eu estou aqui em Marília há 4 anos, cidade grande, né? Assim, enfiado nos processos lá, acabam não conhecendo tudo. A maior parte dos locais, das comunidades aqui, onde acontece, assim, onde há vulnerabilidade, eu não conheço pessoalmente. Gostaria de conhecer. Mas a gente precisa, aí está, nós temos um momento em que nós precisamos alcançar as pessoas que vivem nesses locais sob esse regime diferente de leis, né, vamos pensar assim, e conviver com isso e tentar levar o nosso serviço a esse local. Até porque nós não somos polícia, não é nossa função, você não está lá, eu também, se eu for lá, não vou estar lá para reprimir ninguém, não é meu trabalho. Mas a gente está à disposição. Se você quiser, a gente pode organizar alguma coisa, tentar, conversa com quem. Qual é o prazo? É novo, né? É um prazo. Esse prazo a gente não está. Nem muita gente conhece, o próprio morador do partido. Esse prazo aí nós na última inscrição. Tá? Foi. Esse prazo, eu vou com vocês, se vocês quiserem, gente. Esse CRAS, nós abrimos as inscrições, os defensores atuam em cada CRAS. Como temos uma defensora afastada, de férias não foi preenchida. Daqui 6 meses, na próxima rodada de inscrições, com certeza tem um defensor público atuando nesse CRAS, em plantão semanal. Né? Mais ou menos. Vamos lá, gente, pode falar. Em relação ao caso da abordagem policial, no caso, ele não encontrou nenhuma prova com ele, mas ele foi por conta do desacato à autoridade. E aí, meu esposo, uma vez eu vou contar, meu esposo é negro, ele estava me aguardando do lado de fora do consultório, passou uma viatura tática e parou, revistou ele, quis saber, bateu na clínica onde eu estava, interfonou. Precisei sair, falar que era meu esposo, que estava me aguardando. Aí, meu esposo nervoso, tudo quase, eu ouvi e falei, vou te levar por desacato. E como que a gente reage nisso daí? Porque o que eu entendi, se a gente não quisesse ser revistado, a gente tem esse direito. Eu não consigo nem começar a imaginar. Eu sou branco, de classe média, hétero, cis, eu não consigo nem imaginar como é ser, por exemplo, um negro pobre de periferia. Você tem que dar explicações para o Estado sobre o que você está fazendo ali, que a sua esposa está na clínica, que etc, etc, etc. Ou seja, você parece que nasce com o ônus de comprovar, e você tem que comprovar isso toda hora, que você é o tal do cidadão de bem. Sendo que com relação a outras pessoas, com relação a pessoas como eu, essa presunção milita em meu favor, né? Eu lembro até de casos em que a pessoa era orientada a andar com a carteira de trabalho no bolso para mostrar que era trabalhador. Olha o tamanho do absurdo. É isso que eu me refiro quando eu digo que o Estado não tem o direito de escrutinar dessa maneira a vida das pessoas. O Estado não tem o direito de chegar e falar, rapaz, o que você está fazendo aí? Você é filho de quem? Você trabalha? Você não trabalha? O que é isso? O que significa isso? O Estado tem o direito de fazer essa intervenção, repito, de uma maneira excepcional. Então, presentes os requisitos legais, quando existem elementos objetivos, quando a fundada suspeita não é simplesmente você andar muito negro, muito pobre, por uma rua muito negra e muito pobre. Por isso que são importantes os requisitos de lei, para evitar esse tipo de abordagem preconceituosa. Sinceramente, é difícil dizer o que fazer na situação. Eu acho que hoje em dia, felizmente, existe o recurso do celular. Muitas audiências minhas, inclusive, são filmadas. Acontece que o advogado chega lá com o celular e filmar, eu acho que é muito bom, porque a atuação da rede estatal tem que ser controlada mesmo pela população.
Agora, eu não posso dizer para você que, olha, resista. Olha, bata no peito e diga ao seu cidadão, porque é possível que naquele caso concreto, né, a corda arrebente para o lado mais fraco. Né? Então, eu acho que o caminho é mais longo, o caminho é a conscientização, é a problematização, é tentar, se possível, filmar a atuação dos agentes estatais, seja aí de que esfera for, e levantar esse debate. E mostrar o que está acontecendo. Né? Porque muita gente diz, não, mas isso não acontece. Pô, se está sendo revistado é porque provavelmente é bandido. Existe essa percepção arraigada. Eu acho que o primeiro passo, repito, não é peitar o agente de Estado. É você começar a discutir essa percepção, é você começar a desconstruir essa percepção para, de outro modo, construir órgãos públicos mais democráticos. Eu sei que a resposta é decepcionante, né? Eu acho que seria mais legal se eu falasse, não, olha, você tem que fazer isso, você liga para não sei quem, você... É porque a gente até sabe que... Mas, desculpa só te interromper, veja, a percepção geral aqui nessa sala era de que não, o policial pode, em qualquer momento, abordar qualquer pessoa. Né? A gente vai mudando isso aos pouquinhos, né? Eu acho que isso é importante. E assim, aos pouquinhos, não existe resposta simples. Se eu fosse mentir, eu nunca fui. Eu não sei dizer o que é. Eu me submeteria, infelizmente. Então, ele permitiu a revista, até ele estava dentro do carro, ele mostrou o documento que o carro estava no nome dele, que tudo, e mesmo assim... Tem que mostrar tudo. E aí, se esse carro tivesse no nome de uma outra pessoa? Como acontece às vezes? Vamos dizer que ele tivesse sem a carteira. Se o meu conto comigo acontece uma vez por semana, mais ou menos. Sabe, putz, esqueci a carteira. Vai ter que explicar. Aí a gente fala, entra com ação contra como que foi, a abordagem e tudo. Aí a gente sabe que por morar em cidade pequena, porque Marília, né, é grande, mas é vista de outro, depois acaba sofrendo perseguição desses policiais. É verdade. E eu acho que é até importante conscientizar, repito, demonizar também a polícia não vai levar a lugar nenhum. Construir, conversar, não é partir do pressuposto de que porque a policial é mal por natureza, não. Estabelecer esse canal de diálogo, né, inclusive com eventuais policiais que façam isso. Também, imagino, não seriam todos. Só um minutinho, tá? Nós em Marília, Defensoria Pública, nós exercemos um papel nessa questão da violência policial. Eu, especialmente, mais os dois defensores da parte criminal, o Lucas, que falou no primeiro dia, e o César, que vai falar com vocês ainda semana que vem. Não, 2 semanas o Lucas vai falar também um dia sobre encarceramento. Nós recebemos as denúncias de pessoas que sofreram violência policial e encaminhamos o Ministério Público para a Corregedoria da PM. E nós percebemos que as pessoas têm medo. Muitas pessoas não registram as reclamações, vêm e falam, fulano sabe o nome, me bateu, deu testemunho, mas ninguém quer depor. As pessoas não querem falar, as pessoas têm medo. Muitas vezes nós encaminhamos as denúncias e as pessoas, ao invés de elas são vítimas, de repente viram um inquérito contra elas por desacato. Quando na verdade ela foi espancada, ela foi agredida. Mas quero que vocês saibam, vocês todos, sempre que vocês verificarem algum caso de abuso, por quem quer que seja, qualquer autoridade, orientem a pessoa, podem nos procurar. Porque nós vamos tentar promover de alguma forma a investigação por quem de direito, que é os corregedorias, o Ministério Público. Nós encaminhamos esses casos, né? Eu trabalho com medidas socioeducativas e os adolescentes sempre me trazem isso, que na abordagem eles acabam apanhando. Isso não pode, assim, nós vamos superar essa cultura. É um absurdo sem precedentes, é crime. Você tem a tortura, por exemplo, é o crime não é com a pena mais grave, mas é aquele que é a única coisa que não se pode fazer. O único direito absoluto que nós temos é não ser torturado. Na Constituição. Você não pode ser torturado, não existe nada que justifique a tortura. É muito mais grave que um furto, muito mais grave que um tráfico. E admite-se, aceita-se. O Estado é conivente com esses agentes. Nós aqui travamos uma batalha em glória. Eu e os outros defensores, 80 há tempos combater isso. E vamos continuar, a qualquer que seja o preço, o custo. Mas não porque nós temos algo contra, nós demonizamos
Muitos dos policiais que eu já representei, já encaminhei, converso com eles no fórum diariamente, para ter um ótimo relacionamento, porque não é nada pessoal. Nós entendemos que uma instituição, um agente público, quem quer que seja, deve muito mais respeito à lei do que um cidadão comum. Ele é a lei, como ele vai exigir o cumprimento da lei se ele viola a lei? Então nós estamos à disposição para isso. Então, se sempre vocês identificarem alguma coisa nesse sentido, encaminhem para a defensoria, que nós estamos justamente para isso lá. Uma das nossas funções é essa. Por mais que nós estejamos praticamente isolados nesse trabalho. Uma coisa, só uma observação, vocês falaram da abordagem. Um dia eu estava jantando na Avenida Esmeralda, numa esquina, minha esposa está aqui, não vai me deixar mentir. Estava jantando na esquina, tinha o açaí ali, esqueci o nome. Perto, mas um negócio bem de açaí de esquina, que trocou agora o nome, era uma lanchonete, Frutaria Esmeralda, acho. Era um domingo à noite. Eu caminho pela Esmeralda, corro por lá. Eu nunca fui parado pela polícia lá. Nunca. E no domingo à noite, os jovens caminhando lá, jovens negros, pardos, de boné, caminhando lá, parando, forçando no celular. A polícia militar estava na frente da frutaria. Eu não consegui comer, eu estava tenso. E eles abordando aleatoriamente qualquer menino, aleatoriamente, sem fundada suspeita. Você via 4 ou 5 minutos falando, não, vai, dá meia volta. Eram parados, abordados, colocados a mão para trás, verificados, o policial não tinha nenhum motivo para abordar aqueles meninos. Eu nunca fui abordado caminhando da Esmeralda. Minha mulher nunca foi abordada, o Eduardo nunca foi abordado, muitos aqui nunca foram. E eu estava torcendo para não acontecer nada, porque eu estava na frente, falei, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa, se eu perceber algum abuso, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Falei, eu torcendo não acontecer nada. Mas angustiado com aquela abordagem extremamente desnecessária, porque eles não estavam no lugar que é deles. Eles não podem estar caminhando na Avenida Esmeralda tranquilamente, os jovens que não são daquela região. Isso acontece e repete a cada domingo. Então, me chateou. Eu tenho contatos, conheço os comandos, a Polícia Militar, eu tenho contato estreito com eles para tentar justamente para trabalhar essas questões. Só que o policial que está ali na ponta, ele não necessariamente vai ter esse cuidado. A gente fala de autoritarismo, uma frase, eu até falei com vocês, acho que na primeira palestra, um dos grandes problemas do autoritarismo é quando teve o golpe militar, um dos ministros disse assim, o problema não é a gente aqui, o problema é o guarda da esquina. É aquele que vai lá longe abordar e abusar e praticar algum ato ilícito. Então, mas e quanto à sua abordagem aí, uma dica que eu dou, eu falei sobre uma palestra, uma periferia lá em Jacarezinho, onde eu faço mestrado. O policial não pode olhar o seu celular. Ele não pode olhar o seu celular. Ele não tem o direito de mandar você apagar nada do celular. Filmou, bloqueia e acabou. Ele só vai conseguir pegar aquilo se ele, com ordem judicial. Então ele não pode bloquear o celular, não pode querer ler mensagens. Ele não tem esse direito, só com ordem judicial. Então, nunca deixe o policial olhar o celular. Se você filmou a ocorrência de um policial agredindo lá, filmou, bloqueia, gravou, acabou. Fala, está bloqueado. Não libere. Ele não tem esse direito. Entendeu? Então, use o celular como hoje o celular é uma arma para esse tipo de coisa. Tá? Era sobre isso que eu ia falar. O celular? Sobre o celular, porque às vezes não tem mais tempo. Ou tem então, se o momento que está no celular, não na câmera, você às vezes não tem como ficar filmando, então o policial não vai permitir, ele vai querer, segurar o outro, mas dá para fazer as fotos. Aí no caso, o juiz aceita Pode falar. Falando do lado da prova, importante. A gravação da voz é fundamental. Ela é válida, é uma gravação ambiental, você está participando dela, você está participando daquela prova. E você pode colocar no bolso, né? E não ver você filmando. Então, numa situação dessa, é importante falar o nome do policial. O policial fulano, cabo tal, porque está na farda o nome. Você vai validando individualizando aquela questão. E é aceito em juízo. Gravação ambiental é aceita em juízo sim. É diferente de interceptação telefônica, né, que precisa de autorização judicial. Gravação ambiental, qualquer um pode gravar a qualquer tempo, isso vai ser válido sim. Vide o caso do Joesley, né? É válido inclusive contra o presidente da República, né? É válido assim.
Importante essa questão aí da abordagem. Alguém falou aqui no começo sobre eu não devo nada. O problema é que eu, por exemplo, não preciso ficar provando que eu não devo nada toda hora. Essa abordagem que o Bruno falou, se todos os meninos que passavam por lá eram abordados, qual é o crime que está sendo investigado? Qual é a fundada suspeita? É fundada suspeita contra todo mundo? Fundada suspeita geral? Isso não existe. Já aconteceu comigo também de perguntar para o policial, mas qual é o critério para parar? A ordem era de que a gente parasse todo mundo que tivesse de motocicleta com garupa. Qual é essa investigação que leva a crer que todo mundo que tiver de motocicleta com garupa esteja praticando um crime? Né? Então, esses requisitos, a relativização desses requisitos é que são a porta de entrada para a prática de atos arbitrários como esse que você narrou, como esse que você narrou. Por isso que é tão importante estabelecer limites claros na atuação do Estado, seja por meio de polícia, judiciário, etc, etc. Sim, é um preconceito. Aí, o celular caiu, tá vendo? Só que a internet não pegou ele, devolveu. Imagina, você perde na Esmeralda, o celular lá. Entendeu? Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Mas, sim. Não, essa situação é que está, a situação há furtos lá. Mas quando eles estão lá apurando, eles estão apurando furto, eles estão preventivamente esperando, será que alguém furtou alguma coisa? Um dia eu morava no Maria Isabel. Eu cheguei na minha casa, a polícia militar lá na frente segurando um cara. Eu falei, nossa, isso foi aconteceu hoje que está na minha casa. Não, ele entrou numa casa, lá perto do aeroporto. Eu falei, tá. A mulher que abriu o carro, o cara estava dentro da garagem, saiu. Portão baixo. Os policiais ficaram segurando o cara. Eu falei, mas prenderam por quê? Não, por furto. Aí passou um tempo, ligaram, vamos liberar o senhor. Doutor, vamos liberar ele, porque parece que não pegou nada e a mulher também nem sabe se é ele. Seguraram o cara meia hora na frente da minha casa, por suspeito de um crime que não aconteceu, né? Mas assim, eles trataram muito bem o cara, mas o cara ficou detido lá, o cara, o cidadão. Coitado, estava lá quieto, assim, doutor, nem sei o que está acontecendo comigo. A mulher lembrava se era ele. Então, mas claro que a gente entende também os anseios da população. Nós precisamos temperar isso, né? Precisamos chegar no meio termo, conscientizar. Se você deixar a população decidir esse tipo de situação, a população vai pegar as pessoas e linchar, amarrar em poste, né? Nós somos operadores do direito, você é advogada, foi nossa estagiária. Vocês que estão aqui hoje aprendendo, discutindo isso aqui, a gente precisa ter uma visão crítica, entender, tentar superar os preconceitos. Todos nós temos, né? Superar esses preconceitos para tentar superar essas situações também. Né? E outra coisa, como a Vila Esmeralda, né? Tem uma incidência grande de furtos de celulares lá. Quer dizer que os meninos que vão lá na Vila Esmeralda furtam celulares. Por que os meninos que estudam, sei lá, o ângulo objetivo não furtam celulares? Existe uma questão social subjacente a isso. Não é desrespeitando direitos fundamentais que a gente vai resolver a questão dos direitos dos furtos de celulares na Vila Esmeralda. A gente vai agravar, a gente vai criar um problema que ainda é maior. Se existe uma situação de exclusão que faz com que os meninos de Vila Esmeralda furtem celulares, essa situação de botar a mão na cabeça de todos que passem por lá vai acentuar essa marginalização, vai acentuar essa exclusão, vai contribuir para que esse menino fique estigmatizado como um praticante de ato infracional, até o ponto em que esse menino vai internalizar esse papel que é
imposto pela sociedade a ele, vai virar bandido de todas as aspas, vai praticar esses crimes que no Brasil levam as pessoas para a cadeia. Sobre essa questão da criminalidade, realmente esse discurso da impunidade, né? Eu gostaria de falar, será que o Brasil é o país da impunidade mesmo? O Brasil é o país que tem a 4ª população carcerária do mundo. E a gente tem essa sensação de que na cadeia só tem latrocidas, só tem pessoas que praticaram crimes horríveis. Pode visitar qualquer presídio. É uma grande maioria de meninos que movimentam pequenas quantias de tráfico. Os grandes empresários, os políticos que lucram com o tráfico não estão nessas cadeias que os meninos estão. Praticantes de pequenos delitos patrimoniais, ou seja, a atuação do Estado muitas vezes vai se concentrar sobre esses crimes praticados no atacado. Eles não vão pegar os crimes mais graves, até porque é muito mais fácil numa investigação, é que não uma gente, isso aí em qualquer lugar do mundo, tá? Qualquer polícia do mundo. É muito mais fácil eu fazer uma investigação, iniciar uma investigação com busca pessoal, que eu encontro, sei lá, 3 pacotinhos de cocaína, do que eu fazer uma investigação longa, complexa, para tentar desbaratar uma quadrilha que lucra efetivamente com o tráfico, daquelas que movimentam drogas, não nas vielas e ruas, mas que movimentam drogas com avião, que movimentam drogas com helicóptero, etc, etc. Ou seja, a persecução criminal acaba por se concentrar nesses pequenos crimes, né? E, obviamente, isso não vai resolver problema nenhum. Os celulares vão continuar a ser furtados. Né? É a mesma questão de braços abertos, da redução de danos. Não adianta, você vai varrer o problema. É aquela questão de querer acabar com a carpolândia. Acaba hoje, amanhã está em outro lugar. E amanhã já volta. Né? Querer enxugar gelo. Então, isso aí diz um pouco com aquelas soluções fáceis. Tem furto lá, então vamos revistar todo mundo. Não vai resolver. Não vai resolver. Penso eu, pelo menos. Claro, que nem eles não têm só a polícia militar, eles não marcam para abordagem só os que estão de boné, ou então são negros, né? Eles também têm o hábito de abordar e também tabelar tatuagens. Eu vi uma abordagem em frente ao hospital, eu vejo direto aqui em Marília, mas eu vi assim, uma que me marcou muito em São Paulo, lá em frente ao hospital do servidor, que eu estava aguardando a ambulância para poder vir, e isso parou um rapaz com uma criança de 4 anos, né? E ele, de bermuda, né? Uma camiseta sem manga, e ele tinha uma carpa bem grande assim no braço. Aí o policial, a mão na cabeça, encosta, ele falou, opa, não me toca. Aí ele falou assim, você vai, e começou aquela discussão. Ele falou, por favor, pega minha carteira funcional, né? Aí o policial, não tem conversa, ele falou assim, calma, porque eu estou com meu filho aqui do lado. Eu não sou bandido. Por favor, se você não me permite que eu vá pegar, então pegue minha carteira funcional. E o policial, com brutalidade, empurrou ele contra o muro. Aí, quando o outro policial chegou com a outra viatura, foi pegar, esse rapaz ficava com uma carta desenhada, nada mais era que um juiz federal. Pois é. Não, quer dizer, não era nem um bandido pelo fato dele estar de bermuda e ter uma carta, porque eu peguei essa carta aí, ó. O que significa isso daí? Significa que o cara gosta de pescar. Então, eu acho assim que eles tabelam por conta própria as tatuagens das pessoas. Pois é isso que não pode acontecer. É aquela coisa de você condicionar uma medida invasiva dessa à percepção pessoal, né? Ao tirocínio do agente policial. Não pode acontecer. Não pode acontecer com o juiz federal, não pode acontecer com um ambulante. Não pode falar depois, quando ele tentou se retratar, ele disse, não, a gente vai continuar. Eu vou fazer o boletim de ocorrência para que isso não aconteça com outras pessoas. Todo cidadão tem direito de fazer no seu corpo o que ele quiser. Sim. Não é vocês que vão determinar o que ele vai desenhar, o que ele vai fazer no corpo dele. Adriano, só não, eu só vou mandar aí. Eu não consegui lavar a bola, você viu o PC O blog. Pessoaldosdireitoshumanos.com. Porque qual a ideia do nome? Chama o pessoal dos direitos humanos, cadê o pessoal dos direitos humanos?
Então nós criamos o blog, pessoaldosdireitoshumanos.com. Tem. O pessoal acha que é um organismo mesmo, pessoal dos direitos humanos. Vocês, pessoal dos direitos humanos, vocês vão na casa da vítima, não sei o que ela fazendo com a gente, né? Eles acham que é um ente corpóreo, né? Pessoal dos direitos humanos. Esse cara, cadê os direitos humanos que vem aqui? Não sei, a liberdade, quem vem aqui? A vida, né? Enfim. Então, aí nós temos no Facebook também a página, pessoaldosdireitoshumanos.com. E lá a gente discute. A gente fez um canal no YouTube, mas não tem vídeo nenhum ainda. A gente se inaugurar, né? Vamos colocar esse vídeo. Mas tá bom esse vídeo. E, bom, gente, considerando o resultado da hora, queria agradecer. Você quer acabar? Não, fala aqui o pessoal. Alguém tem mais alguma questão, alguma coisa? Bom, queria agradecer o Eduardo aqui mais uma vez, um grande amigo aqui, um ser humano ímpar, né? Cara humano mesmo, né? Em todos os sentidos. Se deslocou de Cotia até aqui para. De Ibiúna até aqui para. Onde sabe Cotia? Quer ter cerveja. Ter cerveja. Está ali atrás do balcão ali. Para falar com a gente sobre essa questão específica ligada aí à abordagem policial, mas que possibilitou toda uma discussão ligada a uma série de direitos humanos, questionando essa visão que nós temos de autoridade, de que o povo fica submisso aí quando na verdade o povo é o titular do poder, que só é delegado temporariamente para os agentes, não há juízes de direito, há juízos de direito ocupados por pessoas, há defensorias públicas ocupadas por pessoas que passaram o concurso e transitoriamente vão ocupar. Não existe um promotor de justiça, é uma pessoa que ocupa uma promotoria de justiça. Então, o cargo é público ocupado por pessoas transitoriamente. Eu vou morrer, a defensoria vai estar lá, o Eduardo vai morrer, o juízo dele vai continuar lá. Então, agradeço mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Semana que vem, quinta-feira, vai vir outro Eduardo, outro amigo nosso, o promotor de justiça de Bitinho, que vai falar sobre infância e juventude. Tá? Obrigado, Eduardo. Uma boa noite para vocês.